E eu pude verificar que os prédios da nossa cidade, do nosso estado, principalmente os mais antigos, carecem visivelmente de manutenção. Basta dar um passeio pela Avenida Rio Branco. Não precisa ir muito longe, basta dar um passeio pela Avenida Rio Branco. E os riscos são imensos. Desde ar-condicionado pendurado nas fachadas de maneira errada, até rebocos, esquadrias em quedas, marquises, etc., etc. E até mesmo algumas estruturas comprometidas quanto à sua estabilidade. E era como resolver essa questão, né? E aí procurei, nos diversos estados, no Congresso Nacional, tudo que havia de ideia sobre a presente questão. E apresentamos, segundo a nossa experiência de muitos anos na engenharia, um projeto de lei que pudesse a sociedade discutir a melhor forma de enfrentar o problema. Logo que abriu o trabalho, em fevereiro, apresentamos esse projeto de lei ao Parlamento. Encaminhei cópia ao CAL, que estava, o Sidney é testemunha, estava recentemente sendo formado, ao Clube de Engenharia, ao CREA, pedindo que, entre outros, eles opinassem sobre a matéria. Formalmente, só fui procurado pelo CAL. Nem o meu conselho, formalmente, que é o CREA, nos procurou sobre o tema. Mas, mesmo assim, o processo ficou em discussão durante um ano e criamos esse princípio, que é o princípio da autovistoria, né? Que você é responsável da face do prédio para dentro, sobre a conservação, as modificações e tudo que você faz dentro dele. E que seria necessário ter uma inspeção visual periódica de profissional habilitado, arquiteto ou engenheiro. E essa inspeção poderia ser quinquenal ou decenal, consoante a vida útil de cada imóvel. E aí queria fazer a apresentação detalhada do projeto de lei, que virou lei, porque não é só para o município do Rio de Janeiro, é para o estado do Rio de Janeiro. E imagino que muito em breve isso será uma norma que as diversas unidades da federação abraçarão. Tive a oportunidade de, nesse projeto de lei, enquanto ele tramitava, ter tido a coautoria em cima de um projeto do então deputado estadual Pedro Paulo, hoje secretário da Casa Civil da Prefeitura. Assim posto, isto facilitou também que a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, logo depois de sancionada a lei, também fizesse aprovar a sua lei complementar, com algumas diferenças, mas com um espírito similar. Vamos lá, por favor, as apresentações. A necessidade da lei. A necessidade da lei foi para reforçar a responsabilidade dos proprietários e responsáveis pela conservação e segurança dos imóveis privados e públicos, de ambos, né? Porque muitas vezes o poder público, em vez de dar o exemplo, ele dá um exemplo negativo, de não conservando o seu patrimônio. Complementar as legislações existentes. E a necessidade, que se mostrou muito clara, função de graves acidentes recentes,
como o edifício Liberdade aqui da 13 de Maio e até mesmo o incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Próximo. A lei estadual é número 6.400, foi aprovada em 5 de março de 2013, e a lei complementar municipal foi aprovada em 26 de março de 2013. Esse interregno de datas é meramente casual, porque todas duas tiveram seguramente uma tramitação em cada casa legislativa. A lei estadual tramitou 1 ano, a lei municipal eu não sei quanto tempo tramitou, se foi mais ou menos de 1 ano. Seguramente foi um período similar. Próximo. O objetivo da lei: obrigar os proprietários e responsáveis pelos imóveis a vistoriar periodicamente os imóveis, através de profissionais habilitados ou empresas regularmente registradas no CREA ou no CAL. Emitir, após vistoria, laudo técnico com as devidas recomendações técnicas. 3. Os responsáveis, depois do laudo, se recomendado obras de reparo, etc., providenciar as mesmas em tempo hábil. Próximo. Bom, e o que diz a lei? Tem que ser vistoriado prédios particulares, condomínios, prédios públicos com 3 pavimentos ou mais, e prédios com mais de 1.000 metros quadrados. Está fora da lei estadual as residências unifamiliares de 2 pavimentos. As exceções, que também demos exceções para prédios tombados, porque entendemos à época que o prédio tombado precisa de uma regulamentação específica, né? Porque não são todos, nem todos engenheiros e arquitetos têm a formação necessária para ver tombamento no INEPAC, etc, etc. Precisa de uma legislação específica. E o que precisa ver na vistoria? As estruturas, os subsolos, as fachadas, todas as fachadas, frontal, laterais e de fundos, as esquadrias, as empenas, as marquises, os telhados, as instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, eletromecânicas, de gás, de prevenção de fogo, escape e até mesmo contenção de encostas. Tudo praticamente. E aquilo também que ali não tiver citado, mas tudo que tiver dentro dessa cidade que é um prédio. Próximo. A lei complementar do município, me antecipando aqui, é o nosso arquiteto, né, Silvio? Arquiteto Silvio, ela define também como área de abrangência dela todos os prédios situados no âmbito do município do Rio de Janeiro. E eu já estou comparando as duas leis, e faz exceção também das edificações unifamiliares, bifamiliares e todas as demais edificações nos primeiros 5 anos após o habite. O que a prefeitura está dizendo? Que dado o habite, só 5 anos depois que vem a periodicidade quinquenal de fazer a vistoria. Próximo. A lei estadual. A lei estadual dividir de 5 em 5 anos após o habite, para prédio com mais de 25 anos de idade. Prédio mais velho, o que eu raciocinei? Mais ou menos com corpo, como o nosso corpo humano, né? Quanto mais velho o nosso corpo humano, sem o Contarini e eu ficarmos tristes, a gente precisa de mais revisão. Quanto mais novo, menos revisão. E como é que nós chegamos aos 25 anos? Consideramos, consultando muitos engenheiros,
que um prédio poderia, sem vistoria, ter uma vida útil em torno de 50 anos. Então, trabalhei com meia vida útil de 25. O município foi mais rígido, adotou o laudo de vistoria, independente da idade, quinquenal. Contraria a lei estadual? No meu entendimento, não. O município tem autonomia para tal, e a diferença aí fundamental é que ele está trabalhando sempre com vistoria quinquenal. Próximo. Quem é o responsável pela providência da autovistoria? O proprietário, o condomínio, o administrador, se caso de prédio público, ou possuidor, né? Então, aquele que está gerindo o prédio é o responsável por contratar, por fazer cumprir a lei da autovistoria. No município, a mesma coisa. Próximo. Quem é competente para fazer a vistoria? Engenheiro e arquiteto, habilitado no CAU ou no CREA. Bom, é claro que esses órgãos da categoria, tanto faz o CAU quanto o CREA, podem e devem, estão fazendo isso, né? Habilitando os profissionais na especificidade da vistoria, porque todos nós, engenheiros e arquitetos, temos os conhecimentos básicos, mas cada atividade profissional nossa necessita de uma especialização maior. Então, esses cursos internos das instituições CAU e CREA habilitam o profissional a ser mais profundo, mais real e mais atento às vistorias que ele vai fazer, né? Veja o seguinte, e aí, Oliomar, é que vem a grande diferença. É preciso que os profissionais saibam diferenciar vistoria de inspeção, né? Vistoria, como os olhos dizem, é você, com seu conhecimento técnico, visualmente detectar as falhas. E em cima dessas falhas que você detectar, você pode recomendar, se as falhas forem muito severas, que você faça uma inspeção, até mesmo suplementando com ensaios tecnológicos, né? É como a gente estivesse vistoriando um pilar, né? Se ele está ali descascado, com um ferro aparente, atacado pela corrosão, sem querer aqui entrar na área do Contarini, né? Visualmente a gente vai recomendar que recupere aquela área. Agora, se a gente pega um pilar e vê que esse pilar está se deformando, está com trincas mais severas, está com recalques diferenciais de fundação, a gente vai pedir estudos muito mais profundos, porque só com vistoria não dá para você fazer a avaliação, né? Próximo. A lei estadual, qual é o objetivo dela? É que cada uma das 92 prefeituras regulamente a lei, ou através de outra lei, ou através de um decreto, mas a faça cumprir. A prefeitura da cidade do Rio de Janeiro optou por fazer uma lei complementar e já instalou o sistema dela de autovistoria e o regulamentou através de decreto. Nenhum profissional pode fazer a vistoria sem ter o seu registro no seu órgão da categoria, que no CREA chama-se ART, no CAU chama-se RRT, né? Porque isso é que vai mostrar nas prefeituras que ali naquela vistoria tem um profissional habilitado e que está assumindo a responsabilidade daquilo que ali está escrito
e recomendado. É claro que uma lei não pode definir como é que você faz um laudo, isso seria um absurdo, até porque existe a Associação Brasileira de Normas Técnicas, etc. Mas recomenda-se, né, que esse laudo tenha a descrição do imóvel. Né? A primeira coisa que você faz é descrever o imóvel, depois dizer como é que você enfrentou o problema e depois apontar as anomalias, as características das mesmas e, se possível, as suas prováveis causas. E quando você recomendar algum serviço de reparo, você tem que dizer se é de emergência, tem que fazer hoje, ou em que prazo ele deve ser feito, para que o condomínio possa construir o seu fluxo de caixa para enfrentar o problema. Então, se tem uma ruptura no pilar e o profissional acha que aquilo bota em risco a estabilidade do prédio, aquilo é uma medida emergencial. Agora, se tem uma determinadas trincas de embolso que devem ser solucionadas para que não desplaque alguma coisa, e ele acha que essa medida pode ser tomada em 1 ano, ele faz essa recomendação. E finalmente, a responsabilidade daquele profissional que fez a vistoria é pelo prazo dela, quinquenal, se for na cidade do Rio de Janeiro. Depois de 5 anos, a responsabilidade dele cessou. E quando fizer a obra de reparo, necessariamente não é o profissional que vistoriou, pode ser um outro, né? Pode ser uma empresa, e não há necessidade de uma nova vistoria, porque aquele que fez a obra de reparo está assumindo que consertou aquele problema. Então as vistorias são sempre quinquenais ou decenais, conforme recomenda a lei. O próximo. A lei municipal, vou aqui pular, porque o Silvio vai falar sobre isso, e já tem o decreto de regulamentação, está tudo muito bem detalhado de como proceder. Próximo. Como as prefeituras vão recepcionar o laudo, cada uma vai ter a sua metodologia. Evidente que esse laudo tem que ser em meio magnético. Evidente que o condômino, o síndico, por exemplo, vai guardar uma cópia desse laudo. E outra vai fornecer ou não à prefeitura.